Brasil está enfrentando uma das suas maiores crises, seja econômica, seja na área de saúde, seja na parte do desenvolvimento social. O Alagoas em Pauta esteve aqui no Palácio de Governo de Alagoas para conversar com alguns secretários de governo e poder passar para vocês informações úteis, diferentes, que você ainda não ouviu por aí, para saber o futuro do nosso estado, o que nos reserva para o segundo semestre e até para 2021. Num momento complicado, difícil como esse que estamos atravessando, o Alagoas em Pauta não poderia deixar de levar informação de qualidade para você, como a gente sempre faz. Então, nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado de Alagoas para que ele possa passar mais informações e um panorama da situação atual. Rafael Brito, secretário, muito obrigada por conversar com Alagoas em Pauta. Secretário, esse será um ano muito difícil para o turismo e para a economia. O governo federal anunciou uma série de incentivos para o setor produtivo local. Você acredita que esses serão suficientes para enfrentar a crise? Olha, Dani, prazer grande estar aqui. Na verdade, suficientes é uma palavra impossível de atender, tamanha crise que o nosso país e o mundo vão enfrentar por conta desse novo vírus, dessa nova doença. Agora, é evidente que qualquer ajuda, num momento como esse, vai ser de grande valia para a manutenção de alguns empregos e até mesmo de alguns pequenos empresários nesse momento complicado. Eu acredito que a gente vai passar por um ano muito difícil, principalmente nesse trimestre que a gente está vivendo agora, com uma depressão econômica muito grande em todo o mundo. Alagoas não vai ser diferente e o Brasil também não, mas a expectativa da retomada a partir de 2020 ela é muito grande. Desculpa, a partir de 2021. Então a ideia é que a gente escape esse ano, consiga sobreviver até o final do ano, para que no ano de 2021 a gente finalmente tenha um ano de economia crescendo, porque há muito tempo a gente não sabe nem o que é isso. Verdade. Os bancos públicos e a Desenvolve apresentaram linhas de crédito para ajudar os pequenos empresários, Você acha que essas ações vão, de fato, ajudar o setor? Olha, as linhas de crédito estão muito bem postas, São linhas realmente muito diferentes de tudo que tinha, com carência muito maior, juros menor, prazo alongado de pagamento e numa modalidade diferente, que é justamente a capital de giro. Porque o grande problema das empresas, nesse momento, é que vai faltar dinheiro no caixa. E para repor dinheiro no caixa, nada melhor do que um empréstimo de capital de giro. Normalmente, o capital de giro, sem estar associado a um investimento, ele não tem nem carência. Você já pega esse mês e no próximo mês você já começa a pagar com um juro maior e com a taxa final, ou com um prazo final de 24 meses. O que é que eles fizeram? Deram 6 meses de carência, que é importante para que o negócio volte a ter giro e movimento, faturamento, e alongaram a taxa de pagamento de 24 para 36 meses, o que faz com que a parcela ao longo do tempo reduza e que possa estar ajudando esses pequenos empresários a ter condição melhor de superar essa crise. Além de tudo isso, Dani, houve também uma ação do governo do estado de Alagoas, da Secretaria da Fazenda, que foi pioneira em todo o Brasil. Outros estados agora copiaram a decisão de Alagoas, que é prorrogar por 90 dias o pagamento do ICMS para todas as empresas do Simples. E isso faz com que também dê uma folga de caixa para essas pequenas empresas num momento de crise complicado como a gente está vivendo. É verdade. O senhor acha que o trabalhador informal terá dificuldades para receber esses recursos do governo federal? Como que ele deve agir? Eu gostaria de crer que o governo federal não está dificultando a operacionalização dessa ajuda. Essa ajuda foi aprovada na Câmara, depois aprovada no Senado, e o presidente sancionou há alguns dias, mas ainda não colocaram em operação, estão colocando algumas dificuldades em relação à aprovação do orçamento na Câmara, no Congresso, chamado orçamento de guerra, que muitos juristas não veem essa necessidade. Então eu gostaria de crer que eles não estão
tentando causar um problema para operacionalizar essa ajuda que será extremamente importante para muita gente. Sem essa ajuda operacionalizada, sem o pequeno empresário ou ambulante ou informal estar recebendo esses 600 ou 1.200 reais por família, por mês, é muito difícil que a gente mantenha a economia aquecida, é muito difícil que a gente mantenha o microcomércio vivo e muito difícil ainda que a gente convença as pessoas a ficar em casa, porque é óbvio que a partir do momento que as pessoas não tiverem como se alimentar ou trazer alimento para casa, ela não aceitará ficar em casa e vai ter que sair para arrumar alguma maneira, né, de sobreviver. Essa que é a verdade. Porque a gente sabe que 98% dos negócios de Alagoas são formados por MEI, micro e pequenas empresas, né? É verdade, é uma situação muito difícil. 70% dos empregos ou ocupações de Alagoas, né, são baseadas nesse ambiente, principalmente de micro, pequenas empresas e MEI, então é muito difícil, se uma solução não for dada de forma rápida e eficiente, que a gente convença ou consiga manter essas pessoas em casa. Com certeza. O senhor já está articulando, junto aos empresários de turismo, bares e restaurantes, uma forma de retomar a economia no segundo semestre? Sem dúvida, a gente tem discutido muito isso. Na verdade, o ambiente é muito incerto. A gente espera que o segundo semestre já seja o momento de retomar, mas na verdade ninguém está ciente disso ainda. O setor do turismo e da alimentação fora do lar, sem dúvida, vai ser o segmento econômico que mais vai sentir a crise, porque depois da crise de saúde acabar, da crise, né, do vírus em si, da doença em si acabar, vai vir a crise da confiança. E essa crise também vai ser um grande enfrentamento que o setor vai ter. A gente vai ter que fazer um investimento muito grande em mídia, todo de novo, reconquistar as pessoas, reconquistar a confiança da pessoa viajar, ou seja, para Alagoas ou para qualquer canto do mundo. E também há um problema muito grande hoje com as companhias aéreas. A gente espera que tenha um aporte forte nas companhias para que elas também fiquem vivas, né, depois dessa situação difícil que todo mundo está vivendo. Atualmente estamos com 2 voos diários só, né, Rafael? O que nós tínhamos uma média de 6 voos diários. 28 voos diários, né, partindo de Alagoas, e nós estamos com 2. Então, assim, isso representa uma queda em todos os aspectos, na economia geral. Porque, como você falou, até as pessoas retomarem a confiança para viver socialmente de novo, não ter medo de conversar com as pessoas, né, de se envolver e com isso tudo viajar. E fazer refeições em restaurantes, né, ter o convívio social retomado, isso vai custar um pouco mesmo depois do Covid. Esse é o grande enfrentamento, né, após a crise, como a sociedade vai ficar, como essa, né, cicatriz vai curar dentro de cada um, porque ninguém vai sair dessa crise, eu tenho dito isso sempre, sem doar um pouquinho de sangue. E aí tem gente que vai perder mais sangue, tem gente que vai perder, né, menos sangue. Agora, sem sangrar, ninguém vai conseguir sair dela. É verdade. Secretário, muito obrigada por conversar com Alagoas em Pauta. Estamos mantendo aqui a devida distância, né, que o atual momento exige. Mas desejo boa sorte ao senhor, que tudo dê certo e que a gente retome aí da melhor maneira possível. Vamos trabalhar, manter a confiança, que dias melhores virão. Com certeza. Obrigada. Agora nós vamos conversar com o secretário da Fazenda do Estado de Alagoas, Jorge Santoro, para saber dele quais são as estratégias traçadas pela Secretaria para enfrentar a crise do Covid-19. Secretário, muito obrigada por conversar com Alagoas em Pauta. O senhor pode descrever para a gente quais são as estratégias traçadas pela Cefaz para enfrentar essa crise econômica que a gente invariavelmente vai ter que atravessar? Bom, a primeira das medidas que a gente tomou foi uma lista de ações na área tributária do Estado, desobrigações de obrigações acessórias, ou seja, os contribuintes ganharam um prazo de 90 dias para poder transmitir informações que eles eram obrigados a fazer. Também demos prorrogação de diversos prazos processuais,
prazos de entrega de documentos, ações fiscais foram suspensas nesse período. A gente só está com as ações fiscais nos postos de atendimento, ou seja, nos postos fiscais nas fronteiras do Estado, que é uma atividade importantíssima para manter o Estado com recebimento de mercadorias, e também as ações de volantes, ou seja, ontem, por exemplo, a gente pegou um caminhão com uma carga enorme de aguardente transitando pelo Estado sem nota fiscal nenhuma, sem ter recolhido tributos. Então, essas atividades continuam permanecendo. Mas a gente fez a suspensão e hoje, em primeira mão, estou passando para você, foi aprovado no Comitê Gestor do Simples Nacional, acabou de ser aprovado a prorrogação de 90 dias do pagamento das empresas do Simples Nacional. Ou seja, maravilha, as empresas teriam que pagar já no próximo mês, elas vão ter 90 dias de prazo para poder fazer o recolhimento, e nas parcelas seguintes a mesma coisa. Isso é um feito que a gente brigou durante 2 semanas dentro do CONFAS, o governador já tinha anunciado essa medida. Além dessas medidas na área tributária, a gente criou um comitê de acompanhamento econômico, e esse comitê ele é composto de pessoas dos setores produtivos, o SEBRAE participa, a Federação das Indústrias participa, Associação Comercial, FEComércio, também participam a Associação de Eventos, mas todos os bancos públicos e a representação do banco privado também. Qual a ideia desse comitê? É verificar os impactos na economia do Covid, ou seja, a gente tem situações de empresas que estão fechadas, algumas já foram liberadas pelo governador para funcionar, mas há repercussões evidentes na economia. Então, como é que a gente pode ajudar essas empresas? Nesse comitê, a gente colocou os bancos para falar com as empresas, ou seja, os bancos fornecerem linhas de especiais de crédito. Isso é muito importante no momento que está faltando dinheiro na economia. Então, a gente precisa disponibilizar liquidez na economia, ou seja, linhas de crédito que dê condição das empresas manterem as suas empresas funcionando, pagar seus funcionários. Então o Banco do Nordeste disponibilizou linhas, a Caixa Econômica também, o Banco do Brasil, e além desses bancos, também foi disponibilizado da Desenvolve, uma linha específica para os pequenos empreendedores. Então nessas conversas a gente discute alguns temas importantes em relação às medidas do governo federal, né? Porque você sabe, nesse momento a maior importância é do governo federal agir com rapidez para dotar as empresas de recursos e os pequenos empresários em condições de eles poderem se manterem, porque nesse momento eles não estão fazendo negócios como faria habitualmente. Para você ter uma ideia, o número de notas fiscais emitidas no Estado na última semana se reduziu em 60%, o que é muito significativo. Mesmo com negócios online e serviços de delivery, entrega dos restaurantes que detêm uma grande emissão de notas. Então, a gente viu uma mudança completamente no perfil econômico, né? Você abordou muito bem. Então, a gente tem um supermercado com grande crescimento no volume de notas, cresceu mais de 20%. As vendas online cresceram 85% no estado, e aí são as vendas pelo iFood, pelos aplicativos do Uber Eats, esse tipo de coisa. Então houve uma migração, mas no geral a gente tem uma atividade mais de rua, mais preponderante, que teve uma retração grande, né? Mas no volume de negócios, no valores, ainda a gente não sente ainda de uma maneira grande esses impactos, mas vamos sentir mais para frente um pouco. Mas é muito interessante as iniciativas que o SEBRAE teve recentemente de ensinar os empreendedores a fazer vendas pela internet. Essa iniciativa do SEBRAE é muito importante para a gente poder ajudar nesse momento em que as empresas não podem dar o atendimento como davam no passado. Eles se ajudam e ajudam a economia, né? No fomento disso. E a gente tem que evitar a aglomeração, que é essa orientação que o governo vem dando às autoridades de saúde pública para evitar a disseminação e o contágio desse vírus que é tão cruel e tão de rápido alastramento. Isso. O estado de Alagoas, ele tem vindo nos últimos anos num ritmo de crescimento muito bom, muito interessante, tendo a notoriedade no país inteiro. Você acha que essa crise do Covid-19 pode atrapalhar no crescimento do estado? Na verdade, a gente já está com uma recessão contratada. Isso não tem como nenhum ente público escapar disso. Nós vamos ficar um período muito grande sem atividade econômica de maneira normal. Então, o que vai
diferenciar um local do outro é se ele já estava melhor preparado para enfrentar uma situação de crise. Alagoas se preparou bem, se organizou bem, ele tem um fôlego financeiro bom para enfrentar um período maior de um choque econômico, isso é chamado na economia de choque econômico. Eu acho que a gente vai conseguir passar por isso de uma maneira difícil, mas vamos passar. Razoável. Exatamente, mas assim, a gente precisa se organizar já pensando no momento depois, ou seja, quais as ações nós temos que fazer para a gente redinamizar a economia do Estado. A gente tem conversado com o governador, com o secretário Rafael Brito, o secretário Fabrício, nós estamos bolando ações para o segundo semestre a gente conseguir reativar essas relações econômicas no Estado. Secretário, uma última pergunta. E com relação ao salário dos servidores? É uma preocupação pertinente? Aqui em Alagoas nós temos uma grande parte da população que é servidora. O salário dos servidores está garantido? Está garantido, a gente está tomando todas as ações para manter o salário em dia dos servidores públicos e não só isso. Nós estamos pagando em dia todos os fornecedores do Estado de Alagoas. É muito importante a gente manter nesse momento a liquidez da economia, pagando os servidores em dia, pagando os fornecedores em dia. E a gente conseguiu montar uma estrutura, Daniele, dentro do Estado em que todos os órgãos financeiros estão trabalhando normalmente. Tudo online, tudo de forma digital, home office. E mais do que isso, a gente conseguiu nos modernizar, né? A diversidade ajuda a isso. Hoje a gente já está conseguindo pagar boletos de forma eletrônica, tudo de forma digital, sem precisar de assinatura, tudo de assinatura eletrônica. A gente conseguiu rapidamente adaptar os serviços e os bancos que nos atendem também foram parceiros nesse processo. Quero dar os parabéns ao senhor por todas essas iniciativas para a gente conseguir enfrentar a crise. Parabéns a todas as equipes envolvidas, porque não deve estar sendo um trabalho fácil para poder atravessar esse momento tão difícil. Então, eu agradeço ao senhor pela sua entrevista, desejo-lhe boa sorte. Obrigado. E que tudo isso passe logo. Se Deus quiser. Agora nós vamos conversar com o secretário de Planejamento do Estado de Alagoas, Fabrício Marques, que vai contar para a gente como tem sido a experiência de trabalhar em casa, no caso, os servidores do Estado. Fabrício, muito obrigada por conversar com a gente aqui para Alagoas em Pauta. Explica pra gente como a CEPLAG organizou o trabalho dos servidores do Estado para atravessar essa pandemia. Obrigado, Dani. Nós trabalhamos muito já, a gente já tinha implantado o sistema de processo eletrônico, o SEI, o que ajudou muito a implementação já a partir de semana passada do teletrabalho. Então a gente iniciou na segunda-feira, 10 dias atrás, 15 dias atrás aproximadamente. Temos focado muito nas métricas de acompanhamento de fluxo de processo, criando ainda algumas metas de acompanhamento do trabalho, mas nesses 15 dias de adaptação os resultados são muito satisfatórios. A gente tem percebido muito um ganho de produtividade do servidor. A gente tem visto isso não só no executivo, a própria justiça também tem visto isso, e a gente também tem visto no poder executivo, acompanhado os resultados, acompanhando as métricas, criando indicadores de trabalho. É um momento de adaptação ainda tem um caminho aí para seguir, mas eu estou muito satisfeito com a implementação até agora do teletrabalho. Então a CEPLAG não parou com a crise? Não, a CEPLAG não parou com a crise e, além disso, a CEPLAG está coordenando o processo de implantação do teletrabalho no estado inteiro. Então nós iniciamos na segunda-feira, há 10 dias atrás, e implantamos 2.000 assinaturas de aplicativos da Microsoft, que foi liberado para o Estado, uma parceria com o Estado para o teletrabalho. Na semana passada as pessoas ainda estavam adaptando, estavam na esperança de que a gente ia voltar a trabalhar de forma presencial, mas essa semana a gente teve aí um crescimento vertiginoso do teletrabalho. A gente tem acompanhado pelo sistema SEI, que é o de processos eletrônicos. Eu vi o balanço ontem do mês de março, a gente não teve redução, inclusive teve um pequeno incremento dos fluxos do processo administrativo em março em relação a fevereiro. Então a gente não parou, o Estado tem trabalhado. É importante, inclusive, dizer que 90% do Estado é saúde, educação e segurança. E segurança e saúde, essas pessoas estão trabalhando, e educação, as pessoas estão também trabalhando, formatando a teleaula, né, que o secretário de Educação tende a colocar rapidamente para a sociedade. Então, 90% dos servidores teoricamente, não tem teletrabalho. E os 10% que tem teletrabalho, a gente está
trabalhando para implementar de forma mais rápida possível. Uma quebra de paradigmas, né? Mudança comportamental. Na realidade, eu vejo esse momento, claro, com muita tristeza, né? Todo mundo com muita angústia, mas para quem é gestor público é a única, talvez, chance de fazer inovações que a gente não teria em condições normais. Então, um momento muito propício, aquilo que já vinha sendo discutido e que a gente tinha alguma resistência, é o momento de implantar. O teletrabalho era uma dificuldade muito grande das pessoas se adaptarem, e depois dessa experiência que a gente vai ter, certamente muito vai mudar nos estados. Assim, eu mesmo vejo a própria constituição dos prédios públicos, a gente deve repensar, estruturas, as estruturas, deve pensar num estado em co-work. Eu não vejo mais a gente ter, como o estado tem, 15 secretarias, 20 secretarias, 20 prédios. Eu vejo que a gente pode, num segundo momento, inclusive fazer unificação de estrutura, você tem uma equipe muito mais enxuta, uma equipe de assessoria e a equipe operacional trabalhando de casa. Modernizando a máquina pública, né? Modernizando e com melhoria para o servidor. Assim, eu tenho percebido, pelo menos a gente lá tem trabalhado muito, porque está implantando o teletrabalho, a gente tem uma equipe na CEPLAC que trata dos dados, que está subsidiando algumas decisões do Estado, a gente tem trabalhado muito, mas eu percebo que a gente tem conseguido avançar muito mais do que eu imaginava. Que maravilha! Secretário, quais são as estratégias do Estado para superar esse momento tão difícil? A Escola de Governo tem oferecido cursos online para os servidores? Esse foi um momento interessante que a gente lançou no dia 13 de janeiro desse ano. Nós lançamos quase 160 cursos online, uma parceria forte do Estado com a Caixa, a Universidade Caixa e a ENAP. E estamos ampliando com outros parceiros essa oferta de cursos. Então tem 160 cursos online. Inclusive estávamos trabalhando para também ter para os próprios cursos de Alagoas, mas esse momento impediu, que você tem que ter gravação. Mas a gente está trabalhando para fazer, ainda lançar durante esse período, os cursos do próprio Estado, e a gente tem percebido uma grande adesão. A gente tem acompanhado com alguns relatórios recentes, essa semana já teve um aumento aí expressivo das pessoas que estão fazendo curso online, tanto pela ENAP quanto pela Caixa. O Estado tem que estar preparando, o Estado está preparado do ponto de vista de algumas ferramentas, de trabalho, de inovação, mas eu acho que é o momento da gente conseguir avançar. Eu estou com essa esperança e tenho dedicado parte do meu tempo para tentar acelerar os processos nesse período. A CEPLAC já está se planejando para enfrentar o segundo semestre? Tá, hoje inclusive eu fiquei grande parte do meu tempo com a minha própria equipe, até para fazer uma avaliação, porque com essa crise a gente vai precisar avaliar tudo que é supérfluo. Muitas vezes a gente é gestor de uma secretaria do tamanho de uma secretaria de planejamento e muitas vezes a gente não tem no dia a dia para analisar pequenos gastos, eficiência de gasto. Então hoje eu fiz uma reunião longa com a minha equipe, discutindo os mínimos detalhes, eficiência de gasto. A gente vai precisar tomar muitas decisões. A crise é muito profunda que o Brasil vai viver, o mundo vai ver, mas o Brasil vai viver. E a gente tem que estar preparado para tomar as decisões, racionalizar, mudar a forma de trabalhar, simplificar, enxugar um pouco a máquina pública. Isso vai ser muito importante. Que bom. Você é presidente do CONSAD, né, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. Como o Conselho está organizando nacionalmente as ações para enfrentar o Covid-19? Tem alguma específica para Alagoas? Não, a nossa principal função no Conselho tem sido trocar experiências. Assim, tem hora que, ontem eu conversando com o secretário da Bahia, em 15 minutos você tem muito, que a Bahia está um pouco mais avançado o Covid-19, muitas medidas que eles tomaram que a gente ainda em Alagoas, por estar um pouquinho, foi beneficiado um pouco ainda, temos chance de organizar, aproveitar as experiências dos outros estados. Então, a gente está dentro do CONSAD, tem tornado o CONSAD um palco de troca de experiências. Hoje, inclusive, a gente lançou um novo site do CONSAD. A gente fez toda a modificação no site do CONSAD para virar uma plataforma unificada de publicação das decisões que estão sendo tomadas em todos os estados. Então, todas as assessorias de comunicação das secretarias de administração têm um login e estão pré-autorizadas a colocar na nossa página do CONSAD todas as matérias, todas as políticas, todos os artigos, todos os decretos que todos os estados vêm fazendo para enfrentar o coronavírus, o novo coronavírus. E a gente tem trabalhado na próxima semana, nós já temos uma sequência de reuniões aí de troca de experiências. Primeiro no nível regional, porque a gente percebe que a evolução da pandemia tem
tem uma questão regional. No sul e sudeste está muito mais grave do que no próprio norte e nordeste, o centro-oeste. O nordeste está mais avançado em alguns estados e a gente já está marcando para fazer uma grande troca de experiência nessa próxima semana e trazer para Alagoas experiências bem-sucedidas. Então não tem nenhuma ação específica para Alagoas, pelo menos por enquanto. O que a gente tem trabalhado, algumas organizações, via CONSAD, tem trabalhado para ofertar ajudas. A gente tem alguns entendimentos na segunda-feira mesmo, e aí a gente fez isso via CONSAD para alguns estados. Na segunda-feira mesmo, a gente vai ter uma reunião de manhã, gente com a saúde, com várias instituições do Sudeste, pessoal ligado ao Itaú, ligado a grandes instituições que querem dar um apoio na parte de compras do Estado, na parte de treinamento, na metodologia. E a gente tem usado aí esse espaço do CONSAD para fazer essa interlocução entre algumas instituições nacionais e os estados. Que maravilha! Secretário, muito obrigada por conversar com Alagoas em Pauta. Desejo boa sorte ao senhor, que a gente consiga passar por isso da melhor maneira possível. Eu que agradeço e também torço para que a gente tenha muita sabedoria, todos nós vamos ter um período longo, difícil, mas que a gente consiga sair dessa mitigando todos os prejuízos, né, de vida, que a gente consiga de fato salvar todas as vidas possíveis, né, nesse período, e que também a gente consiga mudar a forma de pensar, a forma de agir, modernize o que tem que modernizar do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista das práticas que a gente convive há tanto tempo e que a gente tem que abandonar algumas certamente nesse período. Tudo que vem tem um propósito, né? Eu acho que de repente essa doença terrível veio para nos ensinar muita coisa e nos ensinar inclusive a ser mais humanos, né? Que a gente estava deixando isso de lado. Eu tenho usado uma frase que todos os outros animais agradecem, estão agradecendo por nós humanos nesse momento termos parado. Assim, eu tenho olhado por aí e visto belezas e visto coisas que eu nunca tinha visto. Assim, borboletas, que é um caso que a gente tem chamado muita atenção, mas certamente vários impactos terão. E que a gente vai perceber daqui a alguns meses, assim, como que essa parada humana nesse momento forçada, infelizmente, de forma triste por uma pandemia, vai contribuir para a gente conseguir também perceber o impacto da ação humana em algumas outras áreas e talvez a gente crie consciência com tudo isso. Para a gente rever tudo isso, né? Exatamente. Secretário, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Obrigado. Então, gostaram das entrevistas? Foram bem esclarecedoras, né? Agora o que você tem que fazer é ficar em casa e aguardar que toda essa crise passe. Tente fazer isso da melhor maneira possível, ajudando os pequenos empreendedores locais, fazendo seus pedidos em casa e aguardando com a mente em paz e o coração sadio. Até a próxima!